estavam ali reunidas quando ele foi crucificado, quando pediram para soltar um assassino, Meu Pai. um homem cruel, e o crucificar e o matar. Quantos desses não viram os seus milagres, não participaram dos seus sermões, não viram o que ele fazia? Às vezes até se alimentaram na multiplicação dos pães e peixes, Desse jeito, Jesus. e agora estava ali. Deixaram-se levar por quem? Pelaquela raça de víbora a qual Jesus colocou, que eram os fariseus, que fizeram ali a religião, o líder religioso, os líderes religiosos, fazendo a cabeça do povo, e pediram a crucificação de Jesus. Tanto que o líder romano ali, Pilatos, pede água, lava suas mãos, diz: do sangue desse inocente, não está sobre minhas mãos, eu não vou responder, Glória a eu não Deus. tenho nada a ver com isso. Aleluia. São vocês que são o seu próprio povo, que estão pedindo a sua crucificação. Meu Deus. Veja, irmãos, Arrebentou a palavra. voltamos agora para o início, para o texto lido. Não havia motivo de alegria para Jesus quando estava entrando dentro de Jerusalém. Aleluia. Oh, Deus. Não havia motivo. Por isso ele chorou. Por isso sua alma estava angustiada. Aleluia, Jesus. Pela situação espiritual que estava aquele povo. 3 anos e meio ou 3 anos, eles não haviam aprendido nada. É, Jesus. E pela ingratidão do seu próprio povo, ele foi crucificado. Meu Deus. E ali derramou as suas lágrimas. Aleluia, Jesus. E em terceiro, irmãos, e último lugar, que eu vejo dentro do texto, motivo pelo qual Jesus se expressou em lágrimas, foi porque ele conhecia, por ser onisciente, ele conhecia o futuro de Jerusalém. Vamos ler o texto aqui, vamos acompanhar no próprio texto que nós meditamos, Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 41 ao versículo 44. Diz-nos assim: quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: se você compreendesse nesse dia, sim, você também o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos teus olhos. Veja, irmãos e igreja, versículo 43 aqui, disse Jesus: virão dias em que os teus inimigos construirão trincheiras contra você, a rodearão e a cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra, você e seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus concedeu. Porque Jerusalém, vocês me tiveram 3 anos, mas vocês não me reconheceram como seu Salvador, como seu Oh, Mestre. Jesus querido. Irmãos, conta-nos a história que nos anos 70 depois de Cristo, Jerusalém, ela foi cercada, como diz aqui o próprio texto do versículo. Ela foi cercada. Houve um cerco feito pelos romanos, porque depois da morte de Jesus havia entre os judeus um povo ali dentro que começou a se Glória a levantar contra o domínio romano. E começaram a crescer. E acharam que podiam vencer o exército romano e não mais serem subjugados ali por Roma, pelos romanos. E nos anos 70, houve um cerco de mais ou menos 6 meses sobre os muros de Jerusalém, ao ponto que a provisão que eles tinham dentro da cidade
Foram terminando, até que se acabou tudo. Não havia mais provisão. Água eles tinham, mas comida não tinham mais nada. E os romanos, eles eram muito inteligentes. Eles tinham a seu favor a engenharia. Inteligentes. Cercaram toda a cidade, cortaram todas as árvores, cercaram a cidade de Jerusalém toda por fora. Meu Deus. O povo não tinha mais como sair e buscar comida. Estavam presos ali. O povo e aqueles que haviam se levantado. E junto com os guerreiros, quando há guerra, os inocentes são os primeiros que morrem. As pessoas que não sabem lutar, não são guerreiros. E depois desse cerco de 6 meses, quando não havia mais comida, segundo o historiador Flávio Josefo, ele diz que as mães, havia mãe que matavam os seus filhos para poder comer, de tanto que era fome. Sandálias, eles comiam as suas sandálias, de tanto que era fome. Mas Jesus disse, quando ele estava aqui, que ele chorou. Quando ele chorou ali, ele fala aqui no versículo, que esse dia chegaria, versículo 43 do texto que nós estamos meditando nessa noite, que chegaria esse dia, e não foi muito tempo depois, isso foi no ano 70. E então, os soldados, comandados por um general, Tito, romano, adentraram a cidade. E foi cruel, e foi tremendo, e foi, pasmo, foi cruel. Um exército de 70 mil homens entrou dentro de Jerusalém. Mataram aproximadamente, segundo a história, naquele dia 100 mil pessoas. Meu Deus. O sangue das pessoas corriam nas ruas como enxurrada nos dias de fortes chuvas. As pessoas corriam para o templo, porque a ordem era que no templo não fosse mexido, que o templo ficasse intacto. E as pessoas corriam para se defender no templo. Mas os soldados entraram no templo, tiraram os sacerdotes para fora, e as pessoas que estavam ali crucificaram elas para o lado de fora, queimaram o templo, derribaram, não deixaram pedra sobre pedra, como o próprio Senhor Jesus disse que aconteceria. Foi uma devastação tremenda. E em toda a história nós vemos que Jerusalém, ela foi parcial ou totalmente destruída mais de 40 vezes. Terceiro motivo pelo qual nós estamos vendo a expressão dos sentimentos de Jesus naquele dia, quando ele chorou, porque ele conhecia o futuro de Jerusalém. Durante a Segunda Guerra Mundial, um austríaco naturalizado, Adolf Hitler, perseguiu na Alemanha e matou mais de 6 milhões de judeus. Mais de 6 milhões de judeus. Vamos ver que quando eles pediram, lá no segundo ponto da mensagem, que caia sobre nós, aleluia, o seu sangue sobre nossos filhos, foi continuando. Passou dos anos 70, veio até a Segunda Guerra Mundial. E Jerusalém só passou a ser nação, Israel só passou a ser nação no dia 14 de maio de 1948. E antes de 24 horas dela ser considerada, ter ser reconhecida como nação, várias outras nações ainda vieram atacá-la e ela teve que se defender. Mas, irmãos, Jesus previu tudo isso. Aleluia! Por isso ele chorou. Chorou pela situação espiritual de Jerusalém, pela ingratidão de Jerusalém, e porque ele conhecia, ele sabia do futuro de Jerusalém, de tudo o que haveria de acontecer. De tudo que haveria de acontecer. Agora eu quero aplicar no contexto da vida da igreja, trazer para as nossas vidas. Como será que Jesus tem olhado para o nosso futuro? Porque pela sua onisciência, através do seu Santo Espírito, que nos deixou como Consolador,
Ele sabe de tudo. Nós aceitamos o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador das nossas vidas. Glória a Deus. Vamos para a igreja, voltamos para casa. Temos que ter uma vida fora da igreja, daqui. Aqui tudo é bonito, né, irmãos? Uns vêm aqui na frente, cantam, outros vêm e pregam. Que é lindo, maravilhoso. Fora daqui, aí tem que resplandecer a luz de Cristo Glória. nas nossas vidas. Aleluia. A luz de Cristo em nós tem que ofuscar Glória a Deus. o diabo no mundo. Aleluia. É verdade, Senhor. Glória a Deus. Então é momento de reflexão, de aplicar Jesus. no contexto das nossas vidas. Aleluia. Como o Senhor Jesus, através do seu Santo Espírito, tem observado o nosso futuro como cristãos, como servos do Senhor. Jerusalém, naqueles dias, Aleluia. não observou, não reconheceu o Senhor Jesus. Não demonstrou nenhum carinho Glória a Deus. pelo Senhor Jesus. E pagou o preço. E o preço foi muito alto. Foi derramamento de sangue. Muito sangue foi derramado. Que nós possamos ficar com essa palavra, irmãos, nessa noite. Verdade. Foi aquilo que Deus colocou no nosso coração. Aleluia, E que Jesus. O que quando eu fui preparar esse texto para trazer essa noite para os irmãos, para a igreja, para nós, Aleluia. eu quis fazer uma comparação da espiritualidade de Jerusalém nos dias de Jesus. Eles eram um povo religioso. Só que nós estamos cansados de saber que a religião nos salva. Quem salva é Cristo. Cristo nos salva, a religião nos condena. Naqueles dias a religião condenou eles. Cristo estava lá para salvar. Eles não aceitaram. Mas Cristo salva, a religião não. Que possamos ficar com essa palavra em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus, aleluia.